Bom dia a todos e todas. Hoje eu já gravei para nossas crianças uma aula dando continuidade ao tema da família, o tema que nós começamos na semana passada, o respeito e a obediência. Mas agora eu gostaria de me dirigir aos pais e às mães, às vovós e os vovôs, para falar sobre a importância da família e sobre a importância de nós darmos um bom alicerce para os nossos filhos e filhas. Antes de tudo, gostaria de ler Provérbios 2, de 1 a 4, que diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Que bom podermos refletir, sobre esta palavra de Deus, lá em Provérbios, que fala sobre a importância de guardarmos no nosso coração as leis de Deus. E eu gostaria de hoje, então, me dirigir rapidamente aos pais, dizendo o seguinte: eu aprendi há anos atrás, quando os nossos filhos ainda eram menores e estudavam no Colégio Batista, em Uberlândia, uma frase que estava estampado sempre no pátio, quando a gente buscava as crianças, que dizia o seguinte: o melhor ensino é o exemplo, no Colégio Batista. E aí eu fico pensando, muitas vezes a gente ensina os filhos uma coisa e faz outra. E agora, imagina o que eles vão aprender. Eles vão aprender exatamente aquilo que nós fazemos e não aquilo que nós falamos. Se eu falo para o meu filho não falar palavrão, mas eu falo palavrão, o meu filho, a minha filha vai aprender a falar palavrão. Se eu fumo e quero que meu filho não fume, então, mas com o meu exemplo, eu estou ensinando outra coisa. Então, nossos filhos estão sempre atentos, desde pequenos, àquilo que nós fazemos. E não só aquilo que nós falamos, porque é mais pela prática que eles aprendem aquilo que a gente faz. Então, são valores que nós passamos com o nosso modo de agir. Por isso que o melhor ensino é o exemplo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância de nós aprendermos valorizar as pequenas coisas boas que os nossos filhos e filhas fazem. Às vezes a gente é chato só em chamar a atenção por aquilo que eles fazem de errado, mas às vezes esquecemos de elogiar aquilo que eles fazem certo. Então, precisamos prestar atenção nisso. Eu lembro que quando a minha filha mais velha, Kátia, era pequena, que eu ia às vezes dar uma dura nela, chamar a atenção de coisas que eu achava que ela estava fazendo errado. E então depois ela me ouvia, ela virava para mim e perguntava: mãe, e o que eu faço certo? Qual é o elogio que você tem para mim? Me quebrava, né? Eu me lembrava de nada de bom que ela fazia na hora que eu estava com raiva. Então, a gente às vezes esquece, porque às vezes a gente só cobra, só dá bronca, só chama atenção, mas a gente tem mais facilidade de falar para os outros, para os de fora, as coisas boas que eles fazem, o elogio, do que falar para a nossa própria família, para os nossos filhos, para o nosso esposo, nossa esposa, a qualidade que ele tem que nos agrada e que nos faz bem. Então, a gente precisa cuidar, disso, aprender a elogiar também pelos pequenos acertos, pelas pequenas coisas que eles fazem que são boas, Não elogiar por elogiar, mas elogiar aquilo que você vê que são tentativas, de acerto, de mudança no comportamento deles. E uma outra coisa, nós precisamos confiar também na educação que damos. Se a gente está dando uma boa educação, precisamos aprender a confiar. Ter filhos é muito fácil, mas educar
os filhos e filhas é uma tarefa árdua e longa. Precisa de investimento por nossa parte, tempo e confiança. Nós precisamos investir naquilo que nós fazemos. E eu gostaria de contar aqui uma história de um amigo meu, né, um amigo nosso lá de Uberlândia, que é médico. E um dia na cozinha dele, né, a gente conversando enquanto ele fazia o almoço, ele então falou, né, que ele aprendeu a educação financeira com sua mãe, uma senhora simples, mas que ensinou ele a educação financeira, como manusear o dinheiro, como cuidar do dinheiro. E eu achei tão interessante quando ele falou o seguinte, que eles compravam quando ele era pequeno, então a mãe, eles compravam ainda em caderneta, né? Anotava as coisas, então ia ao açougue lá, e então anotava aquilo que comprava. Isso antigamente era muito comum. Então um dia a mãe somou a conta e mandou ele com o dinheiro, né? A conta de pagar dobradinho, e ele levou. E quando ele foi pagar, o dono que foi receber olhou e disse, não, mas dá mais. Então ele pegou, voltou para trás com a caderneta e falou para a mãe, ele disse que ficou mais caro. Aí a mãe sabia que estava certo, né, e falou que não estava certo. Ela então pagou a diferença, mas disse que a partir daquele dia eles então compraria apenas à vista. E se tivesse dinheiro, comeria carne, se não tivesse, também não iria comer. Mas o que mais me chamou a atenção, que eu achei interessante, é que a mãe não disse nada. A mãe não foi lá brigar com o dono do açougue ou do armazém, que eu não me recordo agora. A mãe sabia que o filho tinha agido corretamente, não perdeu dinheiro, não gastou em outra coisa. Então, a mãe teve confiança, né, naquele filho. E ela, então, com aquele exemplo, né, firme, forte, de uma mulher forte, ela, então, mudou a forma de agir. E eu achei interessante a confiança, né, dessa mãe no filho. Que às vezes, gente, acontece que quando acontece uma coisa assim, às vezes os pais podem dizer, mas você pode ter perdido dinheiro, você pode ter gastado em outra coisa. Não, a mãe não acusou, não reclamou, não falou nada. Sabia exatamente que o filho tinha feito o que era certo. Então ela sabia, né, conhecia o caráter do filho. E havia, então, confiado naquilo que o filho disse. E isso marcou o coração dessa criança, que um dia agora virou homem e né, tem seus filhos, e passou também este valor da honestidade, da forma de como lidar também com o dinheiro, né, com o recurso financeiro também para os filhos. Então, educar filhos é tarefa de pai e de mãe. Não dá para terceirizar, né? Não dá para deixar por conta da televisão, não dá para passar para a escola, é tarefa nossa. E esse filho guardou o ensinamento de sua mãe para a vida. Então, isso forma caráter, né? E esse caráter da honestidade, ele foi construído dentro de casa. Então, nós construímos isso com o passar dos anos, com a forma que nós vivemos, com a forma que nós lidamos com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos negócios. Voltando à frase inicial, o melhor ensino é o exemplo. E outra frase que eu gosto muito, né, que também fala o seguinte, que palavras comovem, exemplos arrastam. Então, a gente pode falar bonito, mas se não praticarmos aquilo que nós falamos, nossas palavras cairão no vazio, né? Mas a nossa forma de agir com os nossos filhos, dentro da nossa casa, com os nossos amigos, isso sim arrastam para a vida. Então, invista tempo de qualidade com seus filhos e filhas. Não deem tudo o que eles querem, deem para eles aquilo que eles precisam. Ensine eles a conquistarem, a saber que um dia eles podem também conquistar com a sua forma, com o seu trabalho, e valorizar aquilo que você faz e depois também poder valorizar aquilo que eles fazem. Então,
É isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, para que vocês também, ao lidar com os filhos de vocês, com as pessoas que estão ao redor de vocês, lembre sempre disso. Palavras comovem, exemplos arrastam. O melhor ensino é o exemplo. Até mais.